Irmãos, Pastor Charles, Pastor Paulo estão no retiro de homens de Bragança, junto com alguns outros homens. Então hoje nós teremos uma classe única e também os adolescentes ficarão aqui. E eu já dou continuidade no tema, mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa esse nosso tempo aqui, que seja um tempo de edificação, de encorajamento, que o Senhor fale conosco e nos capacite a realizar a Tua vontade. Senhor, abençoa também os homens que estão lá no congresso, que eles sejam edificados, abençoados lá também. Esteja com eles, protegendo. Conosco aqui também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos domingos, os pastores estavam tratando sobre o tema da consciência, mas hoje a gente vai dar uma pausa nesse tema, vai ser continuado na próxima semana. E hoje eu gostaria de falar sobre evangelismo, tá? Evangelismo pessoal. E pensei nesse tema porque ele é um tema importante para mim, porque no começo, antes de eu ir para o seminário, antes de eu começar a evangelizar, ou até querer pregar a palavra, eu acredito que eu era alguém um pouco omisso nessa minha responsabilidade de testemunhar de Cristo. E chegou um tempo da minha juventude onde eu vi algumas pregações, algumas pessoas me exortando nesse sentido, e eu falei assim, poxa, eu acho que eu não estou fazendo a minha parte, eu acho que eu não estou pregando efetivamente, indo com palavras e pregando, anunciando a Cristo. E aquilo começou a me incomodar, e eu falei, poxa, eu quero fazer isso, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero testemunhar de Cristo. Mas ao mesmo tempo que eu queria, e que eu sabia que eu tinha essa responsabilidade, eu queria cumprir o meu papel, mas eu não sabia direito como, eu tinha alguns medos que faziam eu travar na hora de falar. Nessa época eu era uma pessoa bem mais tímida do que eu sou hoje, bem mais retraída, não falava em público de jeito nenhum, e com pessoas conhecidas eu demorava ainda para conversar um pouco. Então era algo bem difícil para mim. Então eu sabia que eu tinha essa responsabilidade dada por Deus. Eu até queria fazer isso, né? Durante o tempo eu não liguei para isso. Depois de um tempo Deus começou a me incomodar e eu falei assim, cara, eu tenho que fazer isso, eu quero. Mas eu tinha alguns medos e não sabia direito como. E aí eu aprendi algumas formas de compartilhar o Evangelho, que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. A ideia de hoje não é ser uma aula tão teórica sobre o assunto, porque eu acredito que os irmãos já têm recebido muita coisa a respeito da sua responsabilidade de pregar, a respeito do que é o Evangelho. Enfim, toda essa parte eu acredito que já tem sido bem trabalhada. E como nós só temos hoje, eu gostaria de apenas reforçar alguns pontos importantes e tentar passar alguma coisa mais prática, para que a gente possa sair daqui e aplicar. Isso porque eu acredito que algumas pessoas têm também esse desejo de pregar o Evangelho, mas por causa de alguns medos e por às vezes não saber direito como colocar, as pessoas às vezes se atrapalham na hora de falar. Eu creio que todo mundo já tem condições, todos os crentes já têm condições de pregar o Evangelho, porque se eles estão em Cristo, se eles vieram a Cristo, eles sabem por que eles vieram a Cristo. Então seria compartilhar isso. Mas algumas pessoas, às vezes na hora do nervosismo, se atrapalham e começam a citar a Bíblia toda e misturar assuntos e entrar em pontos polêmicos que não tem necessariamente necessidade de falar, e acabam se enrolando e depois saem desanimados e falam, nossa, nunca mais eu vou fazer isso. Então a ideia é tentar passar um método simples que possa servir de auxílio para os irmãos, tá? Algumas observações que eu queria fazer antes é que o que a gente vai ver aqui hoje são alguns métodos possíveis, mas não são regras, não são leis. Então não significa que se você não fizer exatamente do jeito que vai ser colocado aqui, você está pecando ou qualquer coisa assim.
Tá? Segundo é que todo crente é capaz de compartilhar a sua fé. Falamos sobre isso agora. E o objetivo vai ser a gente evangelizar pessoas que estão próximas, pessoas que fazem parte do nosso grupo de relacionamentos. Pessoas que a gente tem um certo contato diário ou semanal, pessoas que a gente costuma conversar razoavelmente aí, algumas vezes na semana. Pode ser alguém do seu trabalho, alguém da sua faculdade, alguém da sua escola, alguém de um comércio onde você tem o costume de ir lá para comprar alguma coisa e você conhece a pessoa e sempre rola um bate-papo. Então a ideia vai ser aproveitar essas oportunidades. Mas antes de nós começarmos a ver o método em si, gostaria que os irmãos compartilhassem aí comigo quais seriam alguns temores que as pessoas têm para compartilhar a fé. O que impede alguns cristãos de compartilhar? Quais são alguns medos, algumas barreiras que fazem a pessoa travar, ou mesmo ela sabendo da sua responsabilidade, mesmo querendo, às vezes ela não vai? O que seria? Vou colocar aqui então falta de conhecimento, tá? O que mais? Okay. Um evangelismo explosivo, né? O que mais? Ser excluído. Ok. Então, vou colocar aqui medo de perder o amigo. O que mais? Certo. Ok. Que aí eu acredito que entra aqui, né, na falta de conhecimento, eu não vou saber, eu tenho medo de não saber responder, e aí por causa desse medo eu já nem começo, né, eu já acho melhor não começar. Algo mais? Aí você acha que isso atrapalha no sentido de você vai falar com um não crente, mas aí tem essa outra pessoa que tem uma visão diferente. Ah, tá. Então você diz na questão dessas outras denominações, né, que não necessariamente pregam o evangelho, mas aí aquele não crente tem essa visão errada do evangelho. Seria isso? Estou colocando aqui conceitos errados sobre o evangelho. Ok, algo mais?
Ok. É, bom, eu coloquei aqui perder amizades, mas eu vou colocar aqui também ser rejeitado. Ok. Medo? Ok, o medo de fracassar. Certo. Algo mais? Certo. Sim. Teve uma vez que um testemunho de Jeová, dois na verdade, foram evangelizar lá na casa dos meus pais, eu tava lá. E aí, ela falou assim: posso falar um pouco sobre a palavra de Deus com você? Eu falei: pode. Aí ela abriu a Bíblia, falou, eu ouvi. Falei: ok. Mas eu tenho uma dúvida. É, o quê? Empresta sua Bíblia pra mim. Aí peguei e abri João 3,16. Falei: olha, aqui tá dizendo que aquele que crê é salvo, tal. Porque eles dizem que não pode ter certeza da salvação, né? Porque você é salvo de acordo com as suas obras. Então, uma das obras que eles têm que fazer é você pregar o evangelho. Então, por isso que eles são tão assíduos nessa questão de pregar o evangelho. Porque se eles não fizerem isso, a chance dele ser salvo é menor. Então, isso faz parte da lei que eles têm que obedecer. E aí eu falei assim: olha, eu acredito em Jeová. E eu acredito na palavra dele e tudo. Eu acho que eu até poderia dizer assim que eu sou algo assim como um testemunha de Jeová, porque eu creio nele e eu quero servir a ele. Nossa, isso é maravilhoso e tudo. Então, mas olha só, aqui está dizendo que se eu creio em Jesus, meus pecados estão perdoados, eu estou salvo e é pela graça e tal. E eu tenho certeza que eu sou salvo. Ela: não, isso não pode e tal. Não... E ela começou a argumentar. E aí eu falei assim: olha, eu tô seguindo aquilo que está escrito aqui na sua Bíblia. Está escrito isso. E, e eu tô achando que, na verdade, a senhora não é testemunha de Jeová, não. Eu que sou, a senhora não é, não. Porque eu creio na palavra de Jeová, você não crê. E aí ela ficou desconcertada, né? Disse: não, tá bom, tá bom. E foi embora. É, eu não sou testemunha de Jeová, tá bom, irmãos? Mas é importante. Você vê que com algo simples a gente pode conversar com eles numa boa. A conversa foi numa boa, assim, nada de tentar brigar, mas assim, a gente tem condições já com o conhecimento que a gente tem, é, conversar, dialogar com essas pessoas, e é uma oportunidade importante, né? Porque eles também precisam ser evangelizados com o verdadeiro evangelho, né? Bem colocado, Cecília. Mais algum medo que nos impede de evangelizar? Aham. Ok. Então, pessoas que já se acham evangélicas. Vou colocar salvos, tá? Algo mais, irmãos?
alguns medos que nos impedem de pregar o Evangelho. Lembra de mais alguma coisa? Então vou colocar aqui, não sei como começar. Algo mais que os irmãos acreditam que seja irmã Sheila e depois Alexandre? Ok, a gente vai comentar sobre isso. Por enquanto eu vou deixar aqui no falta de conhecimento, tá? Tipo, não sei se eu vou saber o suficiente, fico com medo, então tô deixando. Certo. Ok, de não saber explicar assim, exatamente aquela ideia. É isso? Ok. A gente vai trabalhar isso. Ok, então rola um certo preconceito, certo? Preconceito e também a questão da indisposição mesmo, né? Que às vezes não é nenhum preconceito, é simplesmente uma desculpa que a gente coloca. Claudete? Sim, realmente isso é complicado. Porque nasci católico, né? Vou morrer católico. Eu acredito que a melhor estratégia nesse caso é justamente usar essa informalidade para ir tentando colocar princípios bíblicos e tentar fazer um discipulado informal, na esperança de que em algum momento caia a ficha, né, que em algum momento Deus toque no coração. Talvez sejam convertidos,
talvez, mas ainda precisam aprender alguns conceitos, algumas ideias. Que isso se aprende à medida que a gente vai caminhando com Cristo. Então, aproveitar essas oportunidades para pregar a palavra e discipular, mesmo em contexto familiar, informal, eu acredito que é o melhor caminho do que forçar, né, a participar de um discipulado mais formal, algo assim. Alguém tinha levantado a mão, beleza? Ok, já comentamos sobre isso. Algo mais? Sérgio? Ok. Alexandre? Ok. Só pela palavra, só evangelizando a transformação de Deus, para abrir a mente dela, porque o pecado cega o entendimento das pessoas, né? A Bíblia diz que antes de nós nos convertermos, nós estávamos com a nossa mente e nosso coração obscurecidos. Então realmente a verdade não faz sentido e a mentira parece algo real, mas o que nós cremos é que quando nós pregamos a palavra, o Espírito Santo pode trabalhar na vida daquela pessoa, abrir os olhos dela, e quando ele abre os olhos, então ela tem um entendimento, a ficha cai, e aí ela percebe aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então, o processo é o mesmo para todos, até para aqueles que não creem desses santos, ou desses santinhos aí. Uhum. Porque é uma pessoa religiosa, né, que crê em tudo, né? Ok, já comenta isso. Lud. Você não gosta do saquinho mágico, assim? Aham. Entendi. Ai, cara. Ok. A gente comenta sobre isso aí também. Olha só, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui naquilo que a gente levantou. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Falta de conhecimento. Eu vou falar com a pessoa,
mas eu tenho medo de não saber o suficiente, ela pode fazer alguma pergunta que eu não saiba. E aí, como que eu vou lidar? Primeiro, quando você se converteu, o quanto você sabia da Bíblia? Pouquíssimo, né? Então, você está evangelizando alguém que ainda não se converteu. Provavelmente, lógico que há exceções, mas provavelmente essa pessoa vai fazer perguntas que você, com o seu conhecimento, com o tempo de vida cristã que você tem, de discipulado, de tempo aqui com os irmãos, você tem condições de responder. Então você não precisa ter medo disso. E, se a pessoa fizer alguma pergunta que você não saiba, você diz para ela, olha, sobre isso aí eu não sei te responder agora, mas eu vou atrás da resposta e aí eu trago para você. E, inclusive, isso é bom porque aí você tem uma segunda oportunidade, porque agora você pode procurar a pessoa e falar, sabe aquela pergunta que você me fez? E aí voltar ao assunto do evangelismo. Então, por isso que é importante que o que a gente vai tratar agora são abordagens a pessoas do nosso dia a dia, que nós vemos constantemente, que nós podemos falar 1, 2, 3 vezes e continuar falando com ela. Embora também, lógico que vai se aplicar a algum desconhecido, caso você queira parar alguém na rua ou no ônibus, algo assim, para conversar sobre o Evangelho. Discussões. Isso aqui é algo que a gente mais precisa se controlar do que necessariamente ter um medo da outra pessoa, porque a gente não está ali para competir com ela, no sentido de, eu quero ganhar e mostrar que ela está errada e apontar o dedo na cara dela e dar risada. Não é isso. Então, cuidado, aqui é um cuidado que a gente precisa ter realmente, para que se a pessoa está dura ao Evangelho, a gente não vai levantar o tom de voz, não vai brigar com ela, porque isso pode fechar uma porta. Nós vamos e seria até um mau testemunho, né? Algo que não seria condizente com a mensagem que a gente está levando. Então, sempre tratar a pessoa com amor, com paciência. Perder amizades. Alguém pode abrir, por favor, em Gálatas 1:10? Gálatas 1:10. Alguém pode ler para nós, por favor? Bem alto. Ok. Aí a gente vê um claro contraste que existe entre servir a Deus e servir aos homens, entre querer agradar a Deus acima de tudo ou querer agradar os homens. E Paulo coloca aí, Paulo estava falando justamente sobre pregação do Evangelho e algumas pessoas estavam rejeitando ele. E ele diz, olha, eu quero agradar a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e se eu quiser agradar homens acima de tudo, né, no caso, se eu quiser colocar isso como a minha prioridade, então eu já não sou servo de Deus, eu sou servo dos homens. Eu estou vivendo em função deles e não vivendo em função de Deus. Então, como nós, crentes que amamos a Cristo, que amamos a Deus, temos como prioridade agradar a Deus. E se por causa disso eu perder um amigo, eu for rejeitado, no sentido da pessoa não querer mais a minha companhia, que seja. Mas eu creio que nós, fazendo assim, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos agradando e honrando a Ele. Então esse não é um medo legítimo que deve nos impedir de pregar o Evangelho, porque nós queremos agradar acima de tudo a Deus. Ok? Conceitos errados sobre o Evangelho, tratar daqui a pouco. Medo de ser rejeitado ou de fracassar. Algo que provavelmente os irmãos já ouviram é que a nossa missão não é converter a pessoa, mas é pregar o Evangelho. Nós não somos chamados para converter alguém, mas somos chamados para anunciar a Cristo. Então, uma vez que eu anuncio a Cristo, independente de se essa pessoa
disse eu quero ou não, eu não quero, nós fomos fiéis, nós cumprimos 100% do nosso chamado, nós fomos bem-sucedidos. Então nós não fracassamos. Um exemplo disso é quando Jesus encontra aquele jovem rico e ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus conversa um pouco com ele, tenta mostrar o pecado dele, mostra a lei para ele e fala: não, eu sou perfeito nisso, eu faço tudo, nossa, eu sou muito bom. É o cara convencido, né, que não, Jesus, isso aí já, minha vida, nossa, é isso. Falou minha vida agora, Jesus. Aí Jesus, você é tão bom assim, então, pega tudo, vende tudo e me segue. Aí pegou. Aí ele viu que não era tão bom assim, mas aí, em vez dele se humilhar e se curvar diante de Jesus, ele vira as costas e vai embora. E Jesus não sai correndo atrás dele, falando: não, calma aí, volta aqui, eu não posso falhar na minha missão. Ele vai embora. Jesus fracassou? Não. Semelhantemente pode acontecer com a gente. Tentamos conversar com alguém, e essa pessoa: não, que isso, imagina, não, olha isso aí. Ou não, eu creio, não, eu não quero. Fracassamos por causa disso? Não, pelo contrário, fomos fiéis. Nós fomos bem-sucedidos aos olhos de Deus. Medo de ser rejeitado. E a gente não deve ter esse medo porque a gente não está apresentando a nós. Eu não estou pregando a mim mesmo, a pessoa não está rejeitando a mim. Se ela rejeitar alguém, ela vai rejeitar a Jesus. Então não preciso ter medo que ela me rejeite, porque eu não estou falando de mim mesmo, estou falando de Jesus. O chamado que a gente tem não é só de pregar o evangelho para uma pessoa e depois disso abandoná-la, né? Mas o chamado que nós temos é de fazer discípulos, de caminhar com ela. Então, se essa pessoa diz que sim, talvez não tenha sido verdadeiro mesmo. E como que a gente vai saber disso? Caminhando com ela e insistindo no evangelho. Até porque o evangelho não é só o plano de salvação, mas tudo que a gente faz está ligado ao evangelho. O que a gente aprende aqui, domingo após domingo, é o evangelho. Não é algo à parte dele. Então, nós deveremos caminhar com essa pessoa e continuar pregando o evangelho e aprofundando no evangelho. E na oração a Deus olha, se essa pessoa ainda não entendeu, se ela só é mais uma religiosa que está achando tudo bonito, mas ainda não fez sentido para ela, Senhor, que o Senhor toque no coração dela, que em algum momento caia a ficha e ela de fato se arrependa. Eu acredito que, inclusive, deve ser a experiência de alguns aqui que chegaram na igreja e falaram: não, agora eu sou crente e tal, mas depois de um determinado tempo de caminhada, assim, cara, eu acho que eu não tinha entendido nada. E aí é que toma uma postura e vem toda uma mudança de vida acompanhada. Eu acredito que alguns até poderiam dar testemunho disso. Então, acredito que é isso, que você precisa... ela disse que sim, continue evangelizando. Ela disse que não. Tem oportunidade de evangelizar? Evangelize novamente. Não tem um segredo para isso. Certo, Alexandre? Isso é algo ainda que não impossibilita o nosso evangelismo, porque a gente não precisa necessariamente trazer a pessoa à igreja, né? Nós podemos conversar com ela lá no nosso contexto.
E nós cremos que à medida que ela se converta e que ela vá aprendendo algumas coisas básicas, ela vai ter o desejo de estar junto, de conhecer, e as outras coisas vão se tornar secundárias. Certo? Pessoas que já se acham salvas, comentamos. Não sei como começar, isso aqui a gente vai ver hoje. Preconceitos, essa pessoa nunca vai me ouvir. A Bíblia diz que Deus pode transformar até mesmo pedras em filhos de Abraão, né? Então, dizer que essa pessoa nunca vai ser salva é falar, não, Deus não tem o poder suficiente para converter essa pessoa. Isso é totalmente absurdo. Na verdade, acaba sendo mesmo uma desculpa, né, que a gente coloca, não que de fato a gente crê. A pessoa não crê na Bíblia. Bom, é justamente porque ela não crê na Bíblia que eu vou pregar a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir. Se ela não ouvir, ela nunca vai crer. Então é justamente porque ela não crê que eu prego a Bíblia. Quando eu estou evangelizando algum católico, eu até costumo, citando o exemplo que alguém deu, eu costumo dar a referência para ele do versículo e falar assim, olha na sua Bíblia, vai estar escrito a mesma coisa. Olha lá, pode marcar, lê lá, João. Pode ler que vai estar escrito a mesma coisa, e de fato está. Evangeliquez, a gente vai comentar um pouco sobre isso, a gente precisa ter cuidado, realmente. Muitos termos que a gente usa aqui que para a gente são comuns, para o incrédulo não faz sentido. E mau testemunho. Isso aqui pega bastante, isso aqui atrapalha, essa questão desses escândalos que nós constantemente vemos aí. Algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, elas falam assim, olha, eu não quero saber dessa sua religião, não quero saber do seu Jesus, sua igreja, porque tem muita gente hipócrita. E eu mesmo já tive a oportunidade de ir lá e ver, e eu sei como tem gente falsa. Eu olho para essa pessoa e falo assim, cara, tem mesmo, concordo com você. Tem muita gente falsa, muita gente hipócrita, mas também tem muita gente que quer levar Deus a sério. E gente hipócrita, gente falsa tem em todo lugar. Pessoas de mau caráter tem em todo lugar. Pessoas que enganam tem em todo lugar. Agora, o que eu estou falando para você, eu não estou pregando uma denominação, não estou pregando uma igreja, eu estou pregando aqui Jesus, que é Deus, que é bom, que é perfeito, que nele não há erro, não há engano. Cara, isso aqui você pode confiar. Jesus não teve pecado. Tento levar para esse lado. Então, não entrar no embate, mas dizer, cara, eu concordo com você, eu também já vi. Mas olha, Jesus, o caminho de Jesus é outro. Essas pessoas não estão seguindo o caminho de Jesus. Não se baseia nessas pessoas. O que eu tenho para te apresentar é algo bem diferente. Então, irmãos, concluindo aqui essa parte, não há porquê nós temos medo de evangelizar. Tudo isso aqui a gente pode superar. E a gente precisa aprender a superar para se manter fiel na nossa missão de pregar o evangelho. Queria lembrar também de que ao longo da história bíblica, nós temos testemunhos bíblicos de pessoas que não se achavam capazes de pregar o evangelho ou de cumprir a missão que Deus deu. A gente lembra, por exemplo, de Moisés, né, que falou, Senhor, como que eu vou lá falar com o faraó, minha língua pesada, né? A gente não sabe direito o que isso queria dizer. Mas, Senhor, era só para mim, eu, tão limitado? Não, medo de ir lá cumprir a missão. Deus falou, não, eu estou contigo. Tive Jeremias, quando foi chamado, ele disse, Senhor, mas eu sou só uma criança. Como que eu vou lá falar? Jeremias, eu sou contigo. Jesus escolheu quem para serem os seus apóstolos? Só superdoutores? Não. Muitos deles homens simples, pescadores. E ele falou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu estou com vocês. Quando ele deu a grande comissão, aí de fazer discípulos, ele falou, eu estou convosco todos os dias. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que aquele que chama é o mesmo que capacita. E nós temos um chamado, nós temos uma missão. Todo crente tem esse chamado de pregar o evangelho. Então, um medo que a gente não precisa ter é, será que eu sou capaz? Não porque você mas porque ele está com você. E isso te torna capaz. Então, por isso, irmãos, eu queria que, se tem algo que não nos impeça de pregar o evangelho, seja o medo.
seja ele qual for. Então vamos lá, queria apresentar algumas formas práticas da gente fazer isso. Queria apresentar 2 ou 3 formas, dependendo do nosso tempo, tá? Então, como começar? Primeiro, importante que você comece orando por uma pessoa, que você tenha um alvo evangelístico, e essa pessoa você vai orar constantemente. Isso é importante até para que você lembre e esteja atento de quando vê aquela pessoa, você falar, cara, eu tenho, essa é a minha missão, esse é meu alvo, eu vou evangelizá-lo. E aí, diante disso, ficar atento às oportunidades. E surgem oportunidades durante o nosso dia. Eu quero abordar algumas oportunidades aqui comuns. Por exemplo, falar sobre religião. Normalmente, no dia a dia, se tem assuntos que surgem nas conversas, é algo sobre religião, esporte e política. Esses 3 assuntos estão surgindo em qualquer círculo de bate-papo. Alguém toca em algum ponto disso. Então, por exemplo, você está lá conversando com alguém e a pessoa fala, você viu o discurso do Papa? Ou, você viu aquela igreja que estão construindo lá, o templo de Salomão, ou alguma coisa assim? Pô, que absurdo aquilo. Às vezes o cara vai falar de religião e vai falar mal, né? Ou vai falar de alguma... você viu aí que está tendo a feirinha lá da igreja e tal? Beleza, isso aí é uma oportunidade. Falou do assunto de religião, já é um gancho para você trazer o assunto para o evangelho. Como? Fazendo algumas perguntas para conhecer essa pessoa. No sentido, vi sim, tal, não sei o que lá. Mas viu, você tem alguma religião? Você vai em alguma igreja, assim? Eu sou católico, mas estou meio relaxado ultimamente. Você vai à igreja? Vou. Sim, de vez em quando, sabe? Vou. Normalmente é a conversa das pessoas, né? E aí, o que você diz diante disso? Tá, legal. E assim, quem é Jesus, na sua opinião? Jesus é tudo, né? Jesus, sem Jesus, eu não sei. Ou a pessoa vai falar assim, eu tenho fé, que alguma coisa, você tem alguma fé, você tem alguma religião, você traz o assunto para isso. E aí, diante disso, a gente vai apresentar o evangelho, que eu já vou dizer como. Mas nesse momento, é importante você ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, ouvir o que ela crê. E não é o momento de você corrigir nada dela. Só falar assim, o que você acha? Você tem alguma religião? Não, religião, eu acho que é tudo isso é coisa de homem, acho que tudo isso é coisa para arrancar o dinheiro das pessoas. Tá, ok. E Jesus, você crê em Jesus? Percebe, você vai conhecer a pessoa, você vai primeiro entender o que ela tem a dizer, ouvir o que ela tem a dizer, para depois você falar assim, agora, posso te falar uma coisa? E aí, entrar com o evangelho. Outra oportunidade comum que surge aí no nosso dia a dia, isso aqui, esses exemplos eu estou dando, são exemplos que eu já usei algumas vezes. Então, falar sobre a morte de alguém. Às vezes acontece alguma notícia, né, ao jornalista que morreu, o cara famoso que morreu, a cantora, ou alguém conhecido nosso morreu num acidente, alguma coisa assim. Você fala, poxa, cara, a vida acaba assim, a gente não sabe, né, o dia de amanhã, tudo. Porra, é verdade e tal. E, cara, você acha que acontece alguma coisa depois da morte? Não sei não se acontece, não. Tá. Cara, mas e aí, quando você morrer? Você acha que você vai pro céu, vai pro inferno? Não sei. Só um parênteses, algumas vezes já perguntei para as pessoas, ela falou assim, você acredita em vida após a morte, alguma coisa assim? Aí a pessoa, não acredito não, isso aí, não. E eu aprendi, né, quando eu aprendi isso, eu aprendi a fazer uma sequência de perguntas, né, que é aquele método bem durinho, né? E era assim, você tem alguma religião, você acredita em vida após a morte? Quando você morrer, para onde você vai, céu ou inferno? Era mais ou menos essa sequência. E aí eu perguntava para a pessoa assim, e aí, você acredita em vida após a morte? Não. E agora, como que eu faço a próxima pergunta? Aí eu, tá.
E quando você morrer, você vai para onde? Céu ou inferno? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Irmãos, isso já aconteceu várias vezes, várias. É, e a pessoa parece que não se toca da incoerência, né? Ou então ela fala assim, ah, não sei, aí Deus é que sabe, né? Deus é que sabe para onde eu vou, não tenho como saber disso. Essa é uma oportunidade que você pode usar, um gancho. Uma terceira e última, falando sobre esportes. Então a gente vê alguma notícia lá de um jogador que ganhou muito dinheiro, tá? As pessoas, nossa, como ele está ganhando dinheiro, olha só, o fulano de tal faturou não sei quantos milhões só nesse ano, tal. E você colocar, cara, mas fico pensando na vida desses caras aí, se realmente eles são felizes, sabe? Será que o dinheiro consegue dar a felicidade de verdade para eles? Porque toda pessoa que deve se aproximar deles deve ser por causa de um interesse, querendo tirar alguma coisa, algum proveito do cara. Se é uma mulher, também está interessada no dinheiro. Será que essas mulheres aí amam realmente eles? Será que eles têm felicidade, cara? Pô, verdade, tá, não sei o que lá. Ah, porque será que a vida é só isso? É você ganhar dinheiro e morrer? Será que a vida se baseia nisso? Você tem alguma... Você pode perguntar pro cara, você acredita em algo mais, cara? Você acredita em Deus? Ah, acredito, não, sim, com certeza, Deus, tal. Aí você tem alguma fé, alguma religião? E aí você vai trazendo aquele assunto do esporte, lá do assunto da reportagem do Neymar, que ganhou não sei quantos milhões, você vai trazendo para um assunto espiritual, de uma forma natural, tá? Que eu estou falando mais rápido, né? Pode até parecer um pouco mais forçado, mas a ideia é você ir desenvolvendo esse diálogo, tentando trazer a pessoa conhecer primeiro o que ela crê, e aí diante daquilo que você conhece, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou ateu, você ouve, e aí, depois de ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre que ela crê em Deus, em Jesus, você seja transparente com ela, né? Não tenta fazer uma mágica para apresentar o evangelho. Você fala, olha, eu sou crente, eu sou evangélico, você sabe disso, e eu gosto de explicar o que eu creio para algumas pessoas que gostam de ouvir. Eu poderia falar isso para você? Poderia explicar a minha fé para você? Se a pessoa disser não, ok, obrigado. Acaba aí. E se ela disser sim? Aí está a sua oportunidade, que agora você já ouviu ela, e agora você pode compartilhar da sua fé com ela. E aí na oração de que, por meio do ouvir, o Espírito Santo coloque arrependimento e fé no coração dela. E eu coloco isso assim de seja transparente, porque a gente não precisa criar métodos extremamente mágicos, né, para apresentar a pessoa de uma forma que você evangelize ela sem ela perceber, ou de uma forma manipuladora. E eu quero dar um exemplo aqui de algo que eu fiz e que me marcou muito, e que eu decidi não fazer mais. Eu saí com uns amigos há uns anos, nós fomos num shopping em São Paulo, e era a época que estava tendo aquela gripe suína. E aí nós elaboramos uma estratégia baseada numa estratégia de uns evangelistas americanos, nós adaptamos a forma deles, trazer para o nosso contexto. E aí nós fizemos assim, nós abordávamos as pessoas com a câmera, com o microfone, e falávamos assim, olha, podemos fazer uma entrevista sobre saúde com você? Pessoa, claro. Podemos filmar? Pode, porque depois a gente queria mostrar o evangelismo para outras pessoas. Né? Aí a gente começava, você já ouviu falar da gripe do vírus H1N1? Tal, a pessoa já ouvi reportagens, não sei o que lá. E a gente começava a conversar sobre ela. Ah, você tem medo disso? Tal. Mas você tem medo disso porque você tem medo de morrer? Eu tenho medo, tal, não sei o que lá. Ah, tá bom. E quando você morrer, para onde você vai? E aí era um negócio bem assim, e a pessoa continuava a entrevista normalmente. E tá, mas sabia que a Bíblia diz que não sei o que lá, não sei o que lá, e aí a gente entrava no evangelismo. E todo mundo, ninguém aparentemente se mostrava ofendido com isso. Chegou um jovem, a gente fez a mesma entrevista com ele, e aí a gente falou, posso fazer uma entrevista sobre saúde? Pode, falamos tudo. Então, mas você tem medo de morrer? Para onde você vai? E tal. Sabia que dá para saber para onde você vai quando morrer? Olha, deixa eu mostrar uns versículos bíblicos e não sei o que lá, pá. Quer entregar sua vida para Jesus? Ele disse, quero.
Aí a gente orou com ele, paramos a gravação, oramos com ele. Aí no final ele falou assim, cara, a gente, ó, aqui nosso e-mail, tal, entra em contato com a gente, não sei o que lá. Ah, beleza, beleza. Ó, mas não precisava ter mentido pra mim. E aí? Aí a gente ficou, não, sabe como é, né? Então, é saúde espiritual e... a gente não precisa disso, tá? Deus pode salvar usando isso? Sim, porque Deus age apesar das nossas más estratégias. Mas nós não precisamos fazer isso. Hoje eu costumo muito mais, quando eu estou conversando com alguém, falar assim, olha, eu sou cristão, creio em Jesus, eu poderia explicar um pouco da minha fé para você? A maioria das pessoas dizem que sim. Fala assim, tudo bem. E aí é uma oportunidade que eu tenho de falar e ela ouvir. Então nós não precisamos desses ultra métodos. Oi. Realmente isso aí é uma pedra, né, no nosso evangelismo. Mas é aquela ideia de que nem todo mundo que se diz crente, evangélico, é coerente com a fé cristã. Então a gente dizer assim, olha, eu não estou dizendo para você seguir o Neymar ou seguir esse líder que deu um mau testemunho, eu estou dizendo para você seguir a Cristo, e ele sim é perfeito. Eu sei que tem muita gente errada por aí, eu concordo com você. É importante, né, se você está dialogando, você não está querendo vencer ela, né, num debate. Eu concordo com você, mas olha, o que eu estou te apresentando é a Cristo, e é insistir em apresentar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai transformá-lo, certo? E aí você pegou esse gancho, né, do esporte, da religião, falando sobre a morte de alguém. Você falou, bom, você tem alguma fé, tem alguma religião? Ah, tenho, não tenho, tal, creio, sou ateu, não creio em nada. Ah, tá bom. Olha, eu sou cristão, você sabe disso. Posso apresentar a minha fé para você? Eu gosto de compartilhar um pouco disso. Eu posso explicar para você o que eu creio? Inclusive, aqui até diante desses conceitos errados, né, que o Moisés citou, de pessoas que falam, não, eu já sei o que os evangélicos creem. No contexto que a gente vive, às vezes a gente tem que explicar primeiro o que a gente não é, para depois explicar aquilo que a gente é. Então, é interessante até você falar assim, olha, eu sei que você já deve ter ouvido falar muita coisa aí sobre evangélicos, sobre crente, coisas que você vê na TV, mas olha, aquilo que eu creio, aquilo que está na Bíblia é algo bem diferente. E eu poderia explicar para você o que eu creio? Ah, pode. E aí, diante da pessoa falar pode, a gente vai introduzir o evangelho, e eu vou mostrar, eu queria mostrar agora como. Alguém levantou a mão? Legal. E você vê que foi uma oportunidade que surgiu depois de você ouvir, né, o que a pessoa falou,
E aí, diante disso, você teve a oportunidade de colocar e isso é fundamental, isso foi muito bom. Rapidinho, antes da Amélia falar, eu precisava de ajuda aqui de algumas pessoas para distribuir alguns novos testamentos. Será que podem me ajudar? Um para cada pessoa, tá bom? Com exceção dos adolescentes que já pegaram de uma outra vez, tá? Então não peguem agora, por favor. Diga, Amélia. Sim, então, esse é um ponto aí, no caso desse costume, não sei se todos ouviram, né, mas a Amélia colocou de uma pessoa que é de uma outra denominação e que ela tem o costume de usar um véu para orar, e aí ela estava sem o véu e aí não queria orar. No caso, esse é um ponto que isso não diz diretamente ao evangelho que você quer pregar para ela, né? Então, talvez seja, nem compense você entrar num debate sobre isso. Você fala, você está sem o véu? Ah, tá, então pega lá o véu, sabe? Pega lá e vamos orar junto. Aí beleza, aí você tem ali a oportunidade de orar com ela, ora e depois tenta apresentar o verdadeiro evangelho para ela, porque é isso que vai transformar ela. Não é ela orar sem o véu ou com o véu ou mostrar quem está certo ou não. Então, às vezes, para você não fechar uma porta, você fala assim, não, pega lá. Ué. Então, aí é importante você também não ser, ter o cuidado para não ser rude com ela e falar assim, não, isso está errado. E aí ela fala, então você também está errado e eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Sabe? Então eu falo assim, não, pega lá o véu e vamos conversar aqui, eu vou pegar minha Bíblia, você pega o seu véu, eu pego minha Bíblia, e aí a gente vai conversar um pouquinho, certo? Irmão, seguinte, Thaís. Exatamente. Até queria comentar um pouco mais disso, mas não vai dar por causa do nosso tempo. Mas só para fechar isso, é, a transformação começa no coração, depois nos nossos hábitos, certo? Evangelizar alguém não é fazer ela adotar um comportamento antes de é, entender o evangelho e ter seu relacionamento com Deus acertado, tá? Tá, eu tenho que segurar só um pouquinho, só para eu passar aqui para os irmãos, já falo com você. Como que vai ser esse sistema aí, esse método? Seguinte, vocês estão recebendo o Novo Testamento, cada um recebeu um. E esse Novo Testamento foi doação aqui para a nossa igreja.
para ser usado em evangelismo. Então, esse Novo Testamento agora é seu, e eu gostaria que os irmãos utilizassem ele realmente para pregar a palavra. A ideia é que seja algo pequeno mesmo, leve, que você possa levar no bolso, na bolsa, na mochila, está sempre com você. E aí você vai fazer o seguinte, na capa aí do seu Novo Testamento, você vai anotar aquela primeira referência ali, ó, Romanos 3:23. Em um cantinho aí, discreto. Romanos 3:23. Se alguém precisar de lápis, tem aqui com a Tamires. Só levante a sua mão que ela vai até você. Depois que você marcou, você vai até lá e abre em Romanos 3:23. Pode abrir seu Novo Testamento lá. Todos abriram? Romanos 3:23. Agora, no cantinho da página de Romanos 3:23, você vai marcar Romanos 6:23. E depois você pode abrir em Romanos 6:23. Romanos 6:23, a segunda referência. Olha. Isso. Lá na página de Romanos 3:23, você marca Romanos 6:23. E vai lá para Romanos 6:23 agora. Todos abriram Romanos 6:23. Agora, nessa página, você vai marcar a terceira referência. Hebreus 9:27. Marca e abre lá em Hebreus. Isso, vai seguindo. A gente vai fazer assim até o final. Aí abre lá em Hebreus 9:27. E marca João 3:16-18. E abre lá em João 3. Aí lá em João 3, você vai marcar a próxima referência. Efésios 2, 8 e 9. E aí lá em Efésios 2, você marca do ladinho a última referência, que é Romanos 10, 9 e 13. Vamos fazer assim, uma pessoa abre para mim em Romanos 3:23. Quem pode abrir? Moisés. Outra pessoa em Romanos 6:23. Quem pode? Ana. Outra pessoa em Hebreus 9:27. Claudete. Outra pessoa em João 3:16. Rafa. E outra pessoa em Efésios 2. Alguém? Maria Luísa. E uma última pessoa em Romanos 10. Quem pode abrir para a gente Romanos 10? Ok, Verônica. Como que funciona esse método? Esse método também ajuda a gente. Às vezes, alguns têm dificuldade de apresentar alguns versículos porque esquecem as referências. Então, ela quer apresentar um versículo para a pessoa, só que ela não lembra onde fica. A ideia aqui é que você já vai ter tudo anotado e você vai deixar a Bíblia falar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei direito o que dizer, como organizar a ideia, falta alguma coisa. Então, a ideia aqui é você deixar a Bíblia falar. Como? Você estava lá conversando com a pessoa, aí falou sobre religião, falou sobre esporte, alguma coisa assim, até que chegou
o ponto de você tem alguma fé, tem alguma igreja, alguma religião? Posso compartilhar do que eu creio com você? A pessoa fala, pode. Você tira o seu Novo Testamento, abre na capa. Na capa vai estar escrito Romanos 3:23. Então você vai lá e abre Romanos 3:23. O ideal é que você grife depois esse texto, tá, para ficar mais fácil de localizar, porque a letra aí é pequenininha, tudo. Aí você vai dar para a pessoa e vai falar assim, fulano, lê esse versículo que está marcado aqui, está grifado de amarelo. Você quer, lê em voz alta para mim. É importante você pedir que ela leia em voz alta para que você saiba que ela está lendo o versículo certo. Então ela vai ler. Pode ler para mim, Romanos 3:23? Ok. Aí a pessoa leu isso em voz alta para você. Aí eu vou falar, e aí Moisés, o que você entende desse versículo? Provavelmente na hora que eu perguntar isso, a pessoa vai falar assim, porque ela só leu, mas ela nem pensou naquilo que ela estava lendo. Então você vai falar assim, lê de novo. Aí a pessoa vai ler novamente, porque todos pecaram, estão afastados de Deus. O que você entende aí? Eu entendo que todos são pecadores e estão separados de Deus. É isso mesmo. Aí no cantinho da página está marcada a segunda referência, Romanos 6:23. Você já pega, ela entendeu corretamente o versículo? Ok, pega, abre em Romanos 6:23 e sim, agora lê esse aqui. Percebe? Você praticamente não precisa falar, você vai deixar a Bíblia falar. E aí ela vai ler, Romanos 6:23. Alguém pode ler só a primeira parte do versículo? Até aí. O que você entende aqui dessa parte? Não sei, não entendi direito. Lê de novo. Porque o salário do pecado é a morte. Entendo que quem peca merece morrer e tal. A ideia é essa, ela não entendeu, você pode depois dar uma ajuda a ela, tá? Mas a ideia é que ela tente entender o que está escrito. Tá correto. E aí no cantinho da página está marcado Hebreus 9:27. E aí você vai lá, pega e abre em Hebreus 9:27. Alguém pode ler pra gente, Hebreus 9:27? Ok. Aí você vai perguntar para a pessoa, o que você entende aí? A pessoa vai ser julgada apenas uma vez. Vive apenas uma vez, depois disso vem o julgamento. O que você entende aí? Não sei, eu entendo aqui que a gente reencarna. Lê de novo. Eu entendo aqui que a morte é uma só e depois disso vem o julgamento. Ok, beleza. Aí vai pro próximo. João 3:16-18. Alguém pode ler? Ok. Então, aí, novamente, você pergunta para a pessoa, o que você entende aqui? E aí deixa ela falar. É interessante que à medida que os irmãos vão perdendo alguns temores e vão aplicando esse método, você pode falar algo, tá? É até importante que você fale, que você explique algo, depois que a pessoa leu, tentou entender. Mas quando eu comecei assim, eu mostrava o versículo, a pessoa falava, ok, ia para o próximo até chegar no final. Aí depois disso eu fui aprendendo um pouco mais a como colocar as palavras, tudo, e isso ia explicando um pouco mais. E aí vai ter no canto lá, Efésios 2:8-9. Ok. Então aí novamente um versículo muito importante, né, ainda mais no contexto que a gente vive, né, dois versículos aí importantíssimos, Hebreus 9, que fala da morte, que é uma só, e aí agora esse fala que a salvação é pela graça. E aí, cuidado com também os termos, né, fala assim, a salvação é pela graça. Talvez isso não faça muito sentido, fala assim, a salvação é de graça, basta você crer, acreditar em Jesus, ter fé nele, não é pelas obras. Aí cuidado para não falar para que ninguém se glorie, né? Então,
que é isso? Né? Para que ninguém fique se achando, ninguém fique orgulhoso, falando assim, olha, tá vendo? Eu consegui ser salvo, eu tive méritos, Deus olhou para mim, colocou minhas obras na balança, e aí ele falou assim, não, você tem mais coisas boas do que coisas ruins. Interessante você dar algum tipo de explicação nesse sentido. E aí o último, Romanos 10, 9 e 13. Verônica? Ok, aí você leu do 9 ao 13, né? É só o 9 e 13 só para ficar mais curto, senão fica um trecho muito grande para a pessoa entender. Mas aí a ideia é, você vai perguntar para a pessoa, e aí, o que, que você entende? Ah, eu entendo que se eu crer de coração, se eu confessar Jesus como meu Senhor, se eu clamar a Ele por ajuda, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que clamar por Ele, será salvo. E aí você percebe, você pode falar para a pessoa, né? Você percebe então que vai ter gente que é salva e tem gente que não é salva. Quem que vai ser salvo? Aquele que reconhece e tal. Então, você já entregou sua vida para Jesus, é a hora dela se posicionar. Você apresentou ali um resumo do plano de salvação. Então, esses versículos são uma sugestão. Você pode substituir algum deles, pode acrescentar caso você creia que seja útil, seja importante. E aí, importante no último ter isso, de você, e aí, e agora, e você? Você já clamou, assim, você já pediu perdão pelos seus pecados, você já se arrependeu, você já entregou sua vida a Jesus, você crê nele de verdade com o seu coração? Ah, não, acho que não. Ah, não gostaria de fazer isso hoje, de entregar sua vida a ele. E aí, a pessoa vai dizer, alguns vão dizer, não, acho que hoje não, acho que... Beleza, tem certeza? Tá bom. E aí, você vai continuar orando por ela, esperando uma próxima oportunidade de trazer de novo o assunto para o Evangelho e falar assim, cara, lembra aquilo que eu já te falei? Olha, Jesus, tal, ela já vai ter uma ideia melhor, e aí você pode ir desenvolvendo em cima disso. Fácil. Fácil. Percebe? Você vai... Aí você tem que ter uma disciplina de colocar isso na sua bolsa, né? Talvez para as mulheres seja mais fácil, sempre estão andando com uma bolsa. Os meninos aí é uma mochila, então você coloca lá na sua bolsa, isso não vai pesar, não vai ocupar grande espaço. E você escolha um alvo evangelístico, uma pessoa que você vai orar por ela. E aí quando estiver com ela, você está lá conversando e tentando pegar um gancho para falar assim, você tem alguma religião, você tem alguma fé, conhecer um pouco da crença dela. E aí diante daquilo que ela fala, você pode falar assim, olha, eu sou crente e eu não sei o que você conhece aí sobre a minha fé, mas eu posso explicar ela para você? Ah, pode? Ah, então senta aqui comigo. Já pega o Novo Testamento, Romanos 3:23, abre lá, ó, lê aqui. O que você entende? E aí você deixa a Bíblia falar. E vai orando por ela, para que o Espírito Santo coloque arrependimento no coração dela, coloque fé no coração dela, e assim ela venha a ser transformada. Sim. Uso uma linha de raciocínio na conversa. Eu explico, sem necessariamente abrir nos versículos, mas citando a Bíblia. Até porque o que salva não vai ser o livro, mas é a palavra de Deus ouvida. Então, eu vou falar o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais corrida. Isso aí é um pouco mais difícil, talvez, para aqueles que ainda não começaram
em que tem ainda trava por causa de algum medo, assim. Então, talvez seja para aqueles que já têm um pouco mais de habilidade, mas eu vou de mais desenvoltura. Mas é o seguinte, às vezes eu estou conversando com alguém e falo, posso apresentar a minha fé? A pessoa fala, pode. E aí eu sigo esses 4 P's, pecado, punição, provisão e a promessa. E o que eu falo? Seria isso aqui, ó. Eu falo assim, olha, eu acredito que existe um Deus que criou a mim, que criou a você, Ele criou o mundo. Eu não acredito, quando eu olho para a criação, para a beleza de tudo, para os animais, para a inteligência das crianças, para a gente mesmo, nosso sistema, assim, eu não acredito que tudo isso surgiu do nada. Eu acredito que tem um ser poderoso, inteligente, que reina acima de tudo, e que Ele fez a mim e fez a você. E eu acredito que esse Deus criou a gente para viver para Ele, para servir a Ele. Mas o homem decidiu seguir seu próprio caminho e fazer a vontade dele. Ele decidiu esquecer a Deus. Às vezes até fala assim, eu creio em Deus, tudo, mas Deus é uma coisa que ele deixa de lado. Porque ele tem outras prioridades, ele tem outras coisas, e Deus se torna uma religião que ele nem dá muita atenção. Por isso o homem ofendeu a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Deus se irritou com isso, porque ele deu ordens, ele criou a gente para estar com ele e a gente simplesmente abandona ele. E por causa disso, quem desobedece a Deus merece uma punição. E essa punição é estar para sempre longe de Deus, no local chamado inferno, é a morte eterna. Só que Deus, não querendo que a gente morresse, que ficasse para sempre longe dele, ele enviou o seu Filho, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e ele morreu, ressuscitou, provando que era Deus, provando que ele tinha poder sobre a morte, e ele fez uma promessa: aquele que crê em mim será salvo, quem não crê é condenado. Então aí numa conversa assim, né, só explicando para a pessoa o que você crê, sem necessariamente usar a Bíblia, você explicou para ele o que você crê. E aí fala para ele, se você crê em Jesus, se você reconhecer que você é pecador, que você está longe de Deus, e entregar sua vida a Jesus pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, cara, todos os seus pecados vão ser perdoados e você vai poder passar a eternidade junto com Deus. Então, muitas vezes eu faço dessa forma. Que é um segundo método que eu queria passar para os irmãos. Para nós concluirmos, porque o nosso tempo já deu, é interessante que você explique para a pessoa o que é o pecado, tá bom? Esse é um ponto, assim, fundamental, porque se a pessoa não entendeu o pecado, ela não vai querer Cristo. Ou ela vai dizer assim, eu gosto de Cristo, porque ela não entendeu nada, ela é uma pessoa religiosa que qualquer coisa que você falar sobre religião, santos e qualquer coisa assim, ela vai gostar. Então ela precisa entender o conceito de pecado. E algumas pessoas, quando a gente fala de pecado, todos pecaram. Eu entendo que eu sou um pecador. Quando ela diz isso, não necessariamente ela entendeu o que é pecado. Porque para alguns, pecado errar é humano, então é uma falha, é um deslize, ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo. Ela não entende isso como uma ofensa a Deus. Então é importante você colocar assim, que Deus deu algumas regras e aí você pode usar a lei, por exemplo. Você pode colocar assim como, Jesus disse que a gente não deve olhar para nenhuma mulher mulher do próximo com desejo impuro, senão a gente adulterou no nosso coração. Você já fez isso? Cara, já, né? Com certeza, aí não tem como, né? Normalmente o pessoal fala assim, pois é, cara, eu também. Olha só, a gente adulterou. Você já mentiu? Já, com certeza, né? Quem nunca mentiu, né? Pois é. Você já usou o nome de Deus em vão? Já. Aí colocar pra pessoa assim, olha, tá vendo? Conversando aqui com você em pouco tempo, eu já descobri que você é um adúltero, um mentiroso e um blasfemo. Igual eu. Aí, quer dar aquela quebrada de gelo, assim. Aí você fala, cara, isso não é uma coisa pequena, perto de um Deus santo. Imagina só, um pai quando dá uma ordem pro filho e fala assim, filho, você não pode ligar a TV, não pode pular no sofá.
Aí o filho fala, tá bom. O pai dá as costas, o que, que o filho faz? Liga a TV, pula no sofá, faz a festa. O pai não olha para aquilo e fala assim, um pequeno deslize. Ele olha para aquilo e fala assim, cara, você me desrespeitou. Isso me deixa irado, isso me ofende. Você não respeitou a minha vontade. Quando a gente peca contra Deus, ele não olha assim e fala assim, um deslize, ele fica irado. E a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre nós. Mas a ira de Deus, é que João 3:16 até o final do capítulo vai falar, que a ira de Deus caiu sobre a cruz, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele, é o que vai dizer no último versículo do capítulo 3. Então explicar para a pessoa assim, olha, cara, pecado é uma coisa muito grave e Deus se ira com os pecadores. O outro exemplo que eu costumo usar, e os irmãos já devem ter ouvido isso, que eu já usei em estudos e pregações aqui, quando eu não quero citar exemplos de pecado, eu falo assim, olha, imagina se eu pudesse pegar todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você já fez na sua vida, colocar em um DVD e passar num telão para todos os seus amigos, toda a sua família assistir. O que você acharia disso? Não, cara, nossa, eu ia querer fugir, ia querer morrer, ia querer me matar, tal, nunca mais ia aparecer aqui na cidade. Assim, cara, eu também. Isso mostra que a gente tem pecado e que a gente sabe que aquilo que a gente fez é errado. Imagina só se Deus fosse julgar a gente com base em tudo isso que Ele sabe. Você acha que você ia ser inocentado no dia do juízo? Poxa, olha só, o salário do pecado é o quê? A morte. Tá? Então, cara, se Deus fosse te julgar, e aí você tem pecado, o que você merece? Então, fazer a pessoa ter uma consciência do que é o pecado. E aí, diante disso, fala assim, mas tem uma boa notícia. E aí vem a provisão e a promessa. Então, esses exemplos você também pode citar quando você está com a Bíblia, lá mostrando para a pessoa. Queria que agora, nos últimos minutos, aí 5 minutos, 7 minutos, que você juntasse com a pessoa do seu lado e você evangelizasse ela. Tá? Você pode começar já assim, posso compartilhar com você a minha fé? E aí você vai e treina esse método de mostrar os versículos. E já que você está com o irmão em Cristo, tenta explicar um pouco assim, o pecado, falar um pouco do pecado, falar um pouco da punição. E até ela se posicionar. Tá? Em duplas. Aí primeiro um faz, o outro ouve, e depois o segundo faz. Irmãos, você que vai ser evangelizado, presta atenção na pessoa quando ela for explicar alguma coisa, se ela não usa termos que são assim, o evangeliquez. Então, se ela falar alguma coisa assim, não, porque a graça, não sei o que lá, você fala, mas o que é isso? Você pergunta para ela, que aí vai forçar ela a pensar em uma explicação para isso. Só lembrando que normalmente o incrédulo dificilmente vai perguntar para você, tá? Mas aí para exercitar seu irmão. Então, você vai ouvindo, vendo se o incrédulo entenderia, ok? E depois troca, o outro evangeliza o outro.
Só mais 2 minutos. Ok, irmãos. Irmãos, vamos lá. Alguém se converteu aí? Perdeu. Irmãos, só tive que reduzir o tempo por causa do nosso tempo já estourou. Ainda tinha algumas outras coisas para falar sobre a explicação aí do pecado, da punição, mas não vai dar. Imagino que os irmãos também tenham algumas dúvidas, algumas perguntas, então, por favor, me procure ou procure qualquer outro pastor depois para esclarecer, para tirar essa dúvida, tá bom? Mas que isso não seja um impedimento para que você possa cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Escolha um alvo evangelístico aí do seu contexto, seu grupo social. Ore por ele. E sempre que você estiver conversando com ele, procure ganchos onde você possa trazer o assunto para fé, religião, igreja e Jesus. E eu posso compartilhar com você minha fé? Pode. Ande com o seu Novo Testamento e apresente o evangelho. Ok? Difícil? Ok. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por esse tempo aqui que tivemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê coragem, nos capacite a pregarmos o Evangelho em todo o tempo, a aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos dá. Nós nos colocamos à Tua disposição, estamos aqui e pedimos que o Senhor nos envie para cumprir o Teu chamado. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.